Olá pessoal, tudo bem? Então, nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre prismas. Prismas, eles são figuras espaciais e talvez a mais simples delas vocês conheçam. Por exemplo, um cubo é um prisma. Em geral, os prismas, eles são formados da seguinte maneira. Nós pegamos uma figura geométrica que é um polígono, tipo um quadrado, como nós temos aqui nesse cubo, nesse dado. Ok? E a partir dele, nós pegamos uma outra figura semelhante, igualzinha, um outro quadrado, aqui por exemplo, e nós unimos essas duas bases que são iguais, entre aspas, por lados planos a princípio, apesar que podem ser inclinados também, mas hoje nós vamos falar sobre lados que são planos, são prismas retos, quando é assim. Eles podem ter uma inclinação também, mas aí fica para um outro vídeo. Então, por exemplo, aqui um dado, como esse, é um prisma. E os prismas, eles recebem nome conforme a base deles. Por exemplo, essas bases aqui são quadrados, então isso aqui é um prisma quadrangular. Um outro prisma, que a gente poderia ver um exemplo em algum objeto, é, por exemplo, uma dessas caixas aqui. Ok? Então essa caixa aqui também forma um prisma. E, por exemplo, nós podemos pegar a base como essa figura aqui. Essa figura, então, é um retângulo. E aqui nós temos no topo um outro retângulo que é praticamente igual, entre aspas. Né? Então, isso aqui formaria também um prisma. E esse prisma é um prisma chamado prisma retangular, pois a base é um retângulo. Então, esses são os tipos mais simples de prismas. Mas, a princípio, a base do prisma ele pode ser qualquer polígono. Por exemplo, poderia ser também um hexágono, como nós temos aqui. Então, é um polígono que tem 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a partir dele nós podemos montar também um prisma. Então, olha só, na minha mão aqui eu vou mostrar algumas figuras, que são alguns hexágonos empilhados. Então isso aqui forma um prisma e a base dele é a base hexagonal, ok? Então, eu vou mostrar aqui. Esse aqui é um desenho também dos lados de um prisma hexagonal. Nós podemos colocar ao redor dessa pilha aqui. Vamos lá ver isso. Então temos uma base superior, que é um hexágono, e uma base inferior, que também é um hexágono. E esses aqui, papel pintado de amarelo, são os lados do prisma, ok? Então é como se a gente pegasse uma base, que é um hexágono, e transladasse ela. E conforme ela vai sendo transladada, ela vai formando essa figura lateral aqui, até chegar à parte de cima. Então é assim que nós formamos um prisma. Mas a base do prisma, ela deve ser sempre um polígono. Então tem que ser uma figura do plano que tem lados aqui que são retos, né? Não pode ser a figura curva. É ligado por segmentos, esses pontos aqui. Ok? Então, por exemplo, vou pegar aqui uma coisa que é um bom ar. E isso aqui, esse formato dele, lembra um cilindro. Só que um cilindro, ele não é um prisma. Por que ele não é um prisma? Essa figura geométrica espacial aqui tem duas bases, a parte de cima e uma parte de baixo, mas as bases daqui não são polígonos. Isso aqui é um círculo, ok? O círculo não é um polígono porque ele não é ligado por um número finito de segmentos aqui de reta. Isso aqui é tudo curvo. Muito bem.
Então o cilindro não é um prisma. Muito bem. Então vamos ver um pouco de teoria aqui. A definição, então, do que é um prisma. Então, um prisma é um poliedro e que possui duas faces congruentes especiais, né? Como nós vimos aqui, com essa pilha, e que são paralelas, a princípio, pelo menos o prisma reto. Então, aqui, na parte de cima, nós temos um polígono, e aqui, do mesmo tipo, são faces congruentes, são hexágonos. E essas demais faces aqui são paralelogramas, são retos também. Então, ele é formado por uma base poligonal de N lados. No caso desse aqui, por exemplo, nós temos 6 lados. No caso do cubo, nós temos um quadrado, que é 4 lados. Nós temos uma segunda base, que é como se fosse uma cópia, por exemplo, a parte de cima aqui e a parte de baixo. É como se fosse trasladando um quadrado para cima, ok? Um movimento rígido sem rotação. E nós temos também as faces aqui laterais. Nesse caso aqui são quadrados também no cubo. E nesse caso aqui são retângulos. Então esses lados aqui eles unem as bases, né? Vou montar de novo aqui. Se a gente fosse pensar com esse desenho aqui, nós temos que esses aqui são os lados. Cada lado desse aqui é um retângulo. Que essas partes aqui, essa parte vai unir as duas bases, né? Uma parte de cima e uma parte de baixo. Muito bem. E como nós já falamos, os prismas eles são nomeados pelas suas bases. Nesse caso aqui, nós temos um hexágono, uma figura que tem 6 lados. Então isso aqui forma um prisma hexagonal, pois a base é um hexágono. Aqui o cubo é um prisma quadrado. Esse exemplo aqui de caixa, a gente poderia pensar como um prisma retangular. A base é um retângulo. E assim sucessivamente conforme a base que nós tomarmos. Um cilindro é um prisma? Não, pois a base não é um polígono. Essa parte aqui, o círculo, não é um polígono. Então isso aqui não é um prisma. Como nós já vimos, o cubo é um prisma de base quadrada. Nós temos também aqui um desenho na imagem, que é um prisma de base triangular. Nós temos aqui 2 triângulos, que são as bases, e aqui os lados. É como se a gente pegasse o triângulo da base e transladasse. Muito bem. Então isso aqui é um prisma de base triangular. Então o prisma tem sempre 2 bases, que são figuras que são polígonos. E nós temos a translação dele aqui formando o lado do triângulo. Um exemplo de um prisma de base triangular, por exemplo, é esse chocolate aqui, Toblerone, que ele possui um formato de prisma de base triangular. Aqui então nós temos uma base que é um triângulo, aí ele continua, e do outro lado também é um triângulo. Muito bem. E aqui mais alguns exemplos de prismas. Isso aqui nós vimos que é o prisma de base triangular. Esse aqui, olha só, a base aqui é um retângulo ou um quadrado. Prisma de base quadrangular ou retangular. Essa base aqui é um polígono de 5 lados. Aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então é um prisma pentagonal. E esse prisma aqui é um prisma hexagonal, como nós vimos nisso aqui que eu montei. Ok? Então aqui nós temos alguns tipos de prisma. Vamos ver então, vou deixar para vocês uma questão do Enem, só que está adaptada. Então essa questão diz o seguinte: uma rede hoteleira dispõe de cabanas simples na ilha Gotland, na Suécia, conforme a figura abaixo, essa figura 1 aqui. Ok? E a estrutura de sustentação de cada uma dessas cabanas está representada na figura da cabana ao lado, nessa figura 2 aqui.
A ideia é permitir ao hóspede uma estada livre de tecnologia e mais conectada com a natureza. Aí eu deixo a pergunta: qual é a forma geométrica representada na figura 2? Então, dada a teoria que nós vimos aqui, qual seria a resposta? Na questão do Enem haviam opções, mas aqui eu vou deixar a questão aberta para vocês pensarem e responder. Então, qual é o tipo de poliedro de figura espacial que nós temos aqui? Pessoal, então, esse vídeo foi só isso mesmo. Nós vimos aqui alguns prismas, um cubo, prisma de base hexagonal, que é esse aqui. Nós vimos um prisma de base retangular e vimos também que o cilindro, apesar de poder parecer com algo similar a um prisma, não é, porque a base dele, as bases não são polígonos, são círculos ou circunferências. Muito bem, então. Então, agradeço por terem visto esse vídeo. Muito obrigado e até a próxima.